Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal, já curte aí, se inscreve, dá aquele joinha. Hoje eu vou comentar sobre o debate que rolou 2 semanas atrás entre Cogos e o Daniel Miorim, são dois amigos meus, sobre anarco-bolsonarismo versus purismo. Né? Anarco-bolsonarismo é um termo inventado pelo Cogos. Eu não concordo com tudo que nenhum dos dois disse, tá? O debate foi intermediado pela ótima Camila Vargas, ele rolou na Universidade Libertária, e teve aí cerca de 6 mil visualizações só no YouTube, ainda foi transmitido em outras plataformas, então foi um ótimo debate. Eu não concordo em tudo com nenhum dos dois, mas eu concordo mais com o Daniel, então eu vou comentar alguns argumentos do Cogos após a vinheta. Roda a vinheta! Tá dando para ouvir, Camila, Daniel, espectadores? Sim, eu Alô? tô te ouvindo. Daniel? O Daniel desligou o microfone dele, mas eu acredito que ele tá ouvindo também. Responde aí, Daniel, se você tá ouvindo. E o pessoal do chat, se puder, o pessoal já tá respondendo, Cogos. O pessoal tá te ouvindo sim. Então, para eu apresentar os meus argumentos, eu quero deixar claro algumas premissas. E embora o Daniel tenha feito aí a sua acusação com a melhor das intenções, talvez ele não tenha entendido alguns aspectos da realidade e partiu de premissas erradas. Primeiro, eu não caí em nenhuma garra democrática. Eu não sou um democrata e eu deixei isso bem claro para todo mundo. O fato de nós vivermos numa democracia, vivermos numa realidade onde a política existe e onde o Estado democrático existe é uma coisa. Apoiar, normatizar, internalizar isso é outra. Em nenhum momento eu internalizei essa realidade de forma a perverter a minha ética. Mas o fato é que existem ferramentas, realidades, instituições, construções que estão aí. E se nós traçarmos uma estratégia que ignore a existência dessas estruturas, nós estamos traçando uma estratégia ingênua. A política existe, o Estado democrático existe, infelizmente, e por isso a nossa estratégia tem que ser compatível com essa realidade. Em nenhum momento eu apoiei eticamente a existência da democracia. Agora, vocês imaginam judeus num campo de concentração planejando uma fuga. Vamos supor que exista ali um guarda que seja meio corruptozinho, mais bonzinho, e existe um guarda que seja um nazista ferrenho, que quer matar os judeus. Em algum momento, talvez os judeus tenham que dar algum apoio a esse guarda contrário ao establishment nazista. Isso não significa que os judeus que adotem essa postura estratégica sejam nazistas. Eles simplesmente estão tentando encontrar a melhor forma de escapar daquele campo de concentração. É mais ou menos isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando escapar de um totalitarismo irreversível, de um comunismo irreversível. Outra coisa que o Miorim falou e que tem que ser desfeita, porque não é verdadeira, então não pode ser usado como uma premissa, ponto de partida, é que eu fugi dos libertários, que eu desprezo os libertários, ou que eu ignoro aliados como o Miorim. Não, eu não ignoro. Eu reconheço tudo aquilo que o Miorim fez, não só pelo movimento libertário, como pela amizade que ele tem comigo. Ele me defendeu várias vezes, se expôs várias vezes, e é por isso que eu aceitei fazer essa live com ele, porque eu considero o Miorim um sujeito libertário, honesto, bem intencionado, e um amigo meu. Então, esse debate aqui é um debate com o maior grau de respeito possível entre os dois opositores, por assim dizer. Agora, o fato é que eu e o Miorim estamos buscando a mesma coisa. Estamos buscando a liberdade. O que o Miorim está discordando de mim é a maneira como eu agi. Mas a maneira como eu agi, de apoiar o Bolsonaro, de participar dos protestos bolsonaristas, ao contrário do que você disse, Miorim, não é um vício, mas é uma virtude. É uma virtude de saber encontrar a melhor estratégia de uma maneira prudente para conseguir o nosso objetivo. Você citou, por exemplo, o Olavo de Carvalho. O que o Olavo de Carvalho fala sobre dialética? A dialética que você propôs é aquela dialética argumentativa com base em Habermas. Você sabe que eu não gosto desses caras, né? A que o Olavo de Carvalho propõe, que se chama dialética simbólica, inclui a percepção do nosso contexto, das nossas circunstâncias, de forma que nós identifiquemos, a partir de dentro, a realidade dessas circunstâncias, a natureza dessas circunstâncias, e assim, concentricamente, nós vamos ampliando o nosso raio de percepção
para conhecer a verdade. E a partir do conhecimento dessa verdade, tomar uma atitude ética. O bem vai confluir com o verdadeiro. Bom, se nós não entendermos que nós não estamos numa dicotomia entre a total propriedade privada que os libertários pregam e um arcabouço estatal homogêneo, onde todos os políticos são iguais, isso está completamente fora da realidade, nós temos que entender que isso não é a realidade. Os políticos são diferentes, eles têm interesses diferentes, alguns são piores, outros são menos piores, e nós não estamos numa utopia de propriedade privada. O que nós temos é um objetivo ético, um objetivo de viver virtuosamente. Isso é impossível de fazer sem praticar esse exercício de conhecimento da realidade e das circunstâncias. Então, onde eu estou? Eu estou no Brasil. No Brasil, nós não temos uma estrutura libertária pronta para uma contra-revolução popular. Nós sequer temos uma janela de Overton decentemente posicionada. Nós temos um Estado democrático de direito, infelizmente. Dentro desse Estado democrático de direito existe a figura do Bolsonaro, que representa uma ruptura parcial com o establishment, e eu concordo com você que não é uma ruptura total. Eu concordo com você que o Bolsonaro tem diversos problemas. Eu concordo com você que ele não é a resposta para a liberdade. Agora, nós temos uma situação onde ou o Bolsonaro fica no poder, ou os comunistas entram no poder. Qual situação você vai ter mais chance de militar pelo libertarianismo? Nós não temos muita escolha no curto prazo. Nós temos um comandante de campo de concentração que vai permitir alguma liberdade de manobra para os judeus se reorganizarem, e nós temos um aspirante a comandante de campo de concentração, que é a China, esses caras todos, que vão nos destruir, que estão fazendo busca e apreensão na casa de conservadores, e os libertários são próximo alvo. Bom, essa é a verdade onde nós estamos inseridos. Agora, você citou muito a fenomenologia do Husserl. O que o Husserl falava? Que nós não podemos cair num vício cartesiano. Muitos libertários caem nesse vício. Ou você defende a propriedade privada plenamente, o PNA, a ética roupiana, ou você é um estatista socialista. Vocês estão vendo? Essa é a dicotomia. Esse é uma análise cartesiana da realidade política, um vício do qual nós devemos fugir, para penetrar naquilo que o Husserl chamava de uma imanência transcendental. A ideia de o concreto que abarca todos os seus objetos dentro de uma realidade transcendente. Então, o fato é que nós temos uma concretude política que está inserida numa realidade transcendente, que é uma luta do bem contra o mal. Nós não podemos simplesmente nos ater a uma utopia cartesiana e deixar de praticar as virtudes da estratégia. É uma guerra. Não encarar a política como uma guerra é uma ingenuidade. E numa guerra nós temos que fazer escolhas difíceis. Numa guerra nós enfrentamos dilemas éticos. A retórica pode ser usada de todos os lados. Você falou muito bem, você fez um discurso emocionado, mas será que isso corresponde à realidade? Eu estou fazendo aqui um outro discurso com uma boa oratória. Será que isso corresponde à realidade? Não sei. Como é que nós vamos saber? Nós vamos saber se nós tivermos em mente um objetivo. A liberdade, que nós dois coincidimos nisso. Nós dois objetivamos a liberdade. Agora, quando nós nos atacamos, nós estamos nos enfraquecendo. A retórica pode ser usada dos dois lados. Os libertários que estão me atacando não sei o que eles estão fazendo. Por que não estão atacando o Dória, o Witzel, o STF, a China, a quarentena? Talvez você tenha razão, Miorim. Eu errei de falar, olha, os libertários que não estão apoiando ativamente o Bolsonaro são um bando de comunistas inimigos de Deus. Talvez eu tenha cometido o mesmo erro. Estou atacando outros libertários. Aí eu concordo com você. Aí eu falo, pô, o Miorim tem razão nisso. Eu não tenho medo de falar, pô, tô errado, o Miorim tá certo. O meu objetivo não é ganhar o debate. O meu objetivo é achar um ponto em comum para que nós voltemos a criar uma frente libertária coesa. Agora, o fato é, o libertário que está omisso e que não está enxergando a necessidade de preservar o Bolsonaro no poder no curto prazo, está no mínimo cometendo um grave erro. O fato é que nós estamos vivendo a pior das ditaduras, que é das quarentenas, das inquéritos do STF, as leis de anti-fake news. Cadê os libertários? No momento em que a liberdade está sendo mais violada do que nunca na história, cadê os libertários? Os conservadores e os bolsominions estão na rua. O Alan dos Santos, a Caroline Detone, estão todos atuando. Cadê os libertários, meu Deus do céu? Talvez eu esteja atuando errado, mas eu estou atuando com os meus erros, com meus defeitos. Um dia os conservadores vão perguntar para vocês, libertários, onde vocês estavam na época da ditadura das quarentenas?
Por que eu vou aceitar as suas ideias se vocês não defenderam a liberdade no momento mais crítico? Então, é estratégico até para o movimento libertário aparecer, atuar junto aos conservadores e bolsominions. Não só para fazer propaganda das nossas ideias, mas para que nós não sejamos acusados de covardia ou omissão por eles no futuro. Se vocês querem atrair conservador para a causa libertária, essa é a hora de atuar. Essa não é a hora de se voltar contra os conservadores. Então saibam escolher o seu campo de batalha. Saibam escolher o inimigo. Saibam escolher com quem vocês vão lutar e quando. Isso é estratégia. Não é hora de atacar libertário, não é hora de atacar conservador, é hora de atacar a esquerda até não poder mais. Isso significa que eu realmente errei em apontar o dedo na cara de libertários como o Miorim, que é um grande libertário, e um monte de libertário errou ao apontar o dedo na minha cara. Ah, Cogos, então por que você ataca o Rafael Lima? Porque ele não é libertário. Agora, nós temos que criar uma frente ampla de direita conservadora libertária contra a esquerda. Não adianta usar o Habermas, a ética argumentativa, porque isso não passa de sofisma. Eles têm base filosófica? Alguma. Isso não significa que eles estão imunes de cometer sofismas. Pode pegar o Aristófanes, lá na Grécia Antiga, que era um grande crítico dos políticos. Ele nos conta de uma passagem onde o Strepsíades, que era um bandido, um ladrão, salafrário, pilantra, petista, queria passar a perna nos outros, não pagar as dívidas, e ele recorreu a Sócrates. E aí Sócrates ensinou o Strepsíades como argumentar de forma a se safar de ter que pagar dívidas para os credores. Então, como é que nós saímos, como é que nós escapamos das armadilhas sofísticas? Com uma base ética forte. Que base ética forte é essa? É a defesa do objetivo libertário na prática. Nós não podemos romper a realidade defendendo a teoria libertária, mas não tomando atitudes práticas. Na prática, nós estamos numa guerra. E o que nós fazemos numa guerra? Adotamos estratégias. Que estratégia é essa? Aí eu recorro a São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino dizia que, principalmente em situações bélicas, em algum momento nós vamos ter que tomar uma ação da qual decorre um efeito bom e um efeito mau. E não tomar nenhuma atitude, a omissão, é uma ação que resultaria num mal ainda pior. Então São Tomás de Aquino nos dá um processo de escolha aqui, né? Onde tomar uma decisão ética. Então, o que ele nos diz? Primeiro, o ato em si tem que ser bom. Eu estou querendo defender a liberdade. Para mim, esse é um ato bom. Segundo, eu não posso querer o mal. Se eu vou legitimar o governo Bolsonaro no que ele tem de ruim, não é a minha intenção. Então eu passei pelo segundo crivo. O terceiro ponto dele. A ação boa tem que partir imediatamente da minha estratégia. Caso contrário, eu estaria sendo utilitário, gradualista. Bom, a ação boa é evitar que os comunistas tomem o poder. Ok. E o quarto ponto de São Tomás de Aquino. O efeito bom e o mal a ser evitado tem que superar o efeito colateral ruim. Eu diria que evitar os comunistas no poder supera qualquer efeito ruim que o meu apoio a Bolsonaro no poder possa ter. Esse é o meu ponto. Bom, quanto ao Bolsonaro defender a liberdade, eu não acho isso. Eu vivo criticando Paulo Guedes, etc, etc. Vocês nunca vão me ver apoiando uma medida estatizante do Bolsonaro. Eu só não quero comunista no poder. Acho que eu fiz meu ponto. Bom, começando a responder os argumentos do Cogos, né, primeiramente eu gostaria de dizer que o Cogos é meu amigo, é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que faz um trabalho fantástico, trazendo pessoas para o libertarianismo. Eu acredito que essa incursão dele dentro do movimento conservador bolsonarista tenha essa intenção de trazer mais pessoas para o movimento, e se for isso, ok, não vejo nenhum problema. Eu não tenho estômago para fazer isso, mas não tem nenhum problema mesmo. Não acho legal porque mistura o discurso anarquista, né, dos ANCAPs, com o discurso político, o discurso, essa adoração ao legalismo, ao justpositivismo, que o Bolsonaro ama, né, como todo militar. E eu acho que isso pode ser nocivo ao movimento libertário, mas se for essa estratégia que eu falei, eu não tenho intenção de criticar a estratégia. O que eu vou comentar aqui são os argumentos, e alguns argumentos do Cogos eu achei bem fracos. Logo no começo, aos 15 minutos e 37 segundos, ele comenta que nós vivemos em uma realidade na qual existe um Estado
e esse Estado é democrático. Ele, Cogos, não seria democrático, ele não legitima o Estado de forma alguma, mas que nós precisamos considerar que o Estado existe e que a democracia existe. E eu considero que ele já partiu de alguns erros aí. O Estado não existe, a democracia não existe, né? O fato disso nos atrapalhar no dia a dia não quer dizer que exista, não é? São abstrações sociais, são construções sociais, são ideias, né, que colocam algumas pessoas em posição de exploração, em posição superior, em posição de força contra outras pessoas. O Estado nada mais é do que o monopólio da força, não é? E quando você diz que, mas ele existe, o que é existir, né? Se eu digo uma cadeira existe, eu pensei em uma cadeira. Você pensou em uma cadeira. A cadeira que eu pensei é a mesma que você pensou? Não. Tá? Você pode ter pensado numa cadeira de madeira que você sentava na casa da sua avó quando você tomava café em 1994, assistindo Vovó Mafalda. E eu posso ter pensado na cadeira do meu escritório. A essência, cadeira, existe. Cadeiras existem. A cadeira que você pensou existiu a ponto, né, e influenciou na sua vida a ponto de você lembrar dela ao falar de cadeira. Mas não é a mesma cadeira para mim. Então, o que existe? É a ideia da cadeira ou é a cadeira em si? É a cadeira em si, ela existe. Né? A cadeira ela tem aquele formato tradicional, algumas variam um pouco, tem algumas transformações aí mais modernosas, mas é aquilo, tem 4 pés, ou então tem um pé central, rodinhas, ou então tem 4 pés e não tem rodinhas, ela pode ser de madeira, de ferro, revestida de couro, pode ser revestida com palha. A cadeira pode ser cadeira de plástico, pode ser uma cadeira de bar, daquelas de ferro, alumínio, sei lá. Então, o que existe? Não é? O que existe e o que é uma construção social? A cadeira, ela existe. O formato da cadeira, tudo, isso aí varia de tamanha forma que o que eu pensei ser cadeira não é exatamente o que você pensou ser cadeira. Então, antes de tudo, nós precisamos especificar o tipo de cadeira de que estamos falando para que, olha, você entenda. Se eu te falar, vai no mercado e compra 4 cadeiras, por favor. Você pode ir lá e comprar 4 cadeiras de madeira. E eu queria 4 cadeiras de plástico, se eu não especifiquei. Né? Então, a cadeira existe. E o Estado? O que é o Estado? O Estado é uma estrutura que não possui matéria, não possui uma forma específica, e através dela, algumas pessoas são colocadas em poder sobre outras pessoas de forma ilegítima, através do monopólio da violência. Veja, o que existe aí são pessoas agredindo outras pessoas. O Estado é apenas a desculpa para esta agressão. Aqui nos 15 minutos e 59 segundos ele diz: existem estruturas que estão aí, né? E se nós trouxermos uma estratégia que ignore essas estruturas, nós estaremos trabalhando em uma expectativa, em um escopo completamente ingênuo. E nisso eu concordo com ele. Tá? O Estado ele não existe, mas a estrutura a qual o Estado se utiliza para sobrepor a vontade de algumas pessoas às outras, existem. Soldados existem, né? Prisões gulags existem, processos judiciários completamente tendenciosos existem, né? Nós não podemos ignorar isso na nossa estratégia, porque ignorar isso pode custar a nossa vida. Continuando, aí ele cita um exemplo aqui aos 16 minutos e 20 segundos, do campo de concentração nazista, na qual os judeus estão tentando escapar, e tem 2 guardas, um completamente fanático pelo regime nazista, incorruptível, e o outro completamente corrupto, né, que aceita alguns agradinhos e tal, e vai amansando a situação. Ele diz que nós devemos apoiar este segundo. Então, para ele, o apoio desses judeus que estão tentando escapar do campo de concentração a este segundo soldado, a este guarda corrupto, não seria um apoio ao regime nazista, obviamente, mas seria uma tentativa de sobreviver, de escapar dos campos de concentração. Até aí,
não discordo em nada. Mas uma coisa é você dizer que uma ajuda, né, para essas pessoas escaparem, ou então um suborno para esse soldado, não seria algo contrário à ética, porque não seria, elas não se tornariam partícipes do regime nazista simplesmente por estarem próximas a um soldado que estaria justamente traindo o regime nazista. Não acredito nessa associação de ideias, não é? Elas estão tentando sobreviver, assim como nós estamos tentando sobreviver. Então, quando o empresário emite uma nota fiscal contra a sua vontade, ele só está tentando sobreviver. Se ele puder sonegar, ele vai sonegar. Ele quer sonegar. Agora, se ele é obrigado a emitir a nota fiscal, se tem o fiscal o tempo todo na porta da casa dele, ele vai emitir a nota e isso não faz com que ele concorde com o Estado. Ele vai pagar lá a DARF dele no final do mês e isso não significa que ele concorda com o Estado em hipótese nenhuma. Aí, aos 18 minutos e 50 segundos, ele faz um comentário que, inclusive, o Nicásio Amorim, eu não conheço, mas alguém que conhece meu canal, comenta essa narrativa realista, Ojeda. Exatamente. É aquilo que eu falo sobre narrativas. A gente tem que ter cuidado para não cair nas narrativas. Ele fala que não há, o Cogos fala que não há esse cenário no qual todos os políticos são iguais e, no outro lado, nós temos a propriedade privada absoluta. E ele utiliza isso para dizer que entre os políticos há alguns que favorecem a propriedade privada e outros que são ainda piores com a propriedade privada. E tudo bem, isso é uma análise pragmática, isso é uma análise com base na sua moral, Cogos. Você está com medo, você está agindo com base no medo. Você não pode falar isso, pegar a ética e falar, olha, isso aqui é a ética. Não, isso aqui é o Cogos falando. Tá? A ética é uma corrente de elos lógicos, e esses elos lógicos levam a conclusões as quais o medo, a moral não interferem. O que interferem é na aplicabilidade dessa ética no seu dia a dia. Você, João, José, Paulo Cogos, Felipe, você, ser humano que existe, a ética não existe, a ética é uma ideia, né? Você que existe vai utilizar o seu juízo de valor, e neste juízo de valor também estão a sua moral, o seu medo, os seus costumes, e sopesar a aplicação da ética no seu dia a dia. Né? Obviamente, uma pessoa que renega a ética libertária não pode se dizer um libertário, porque ela tem outras preferências que não a proteção da propriedade privada. Né? Quando você diz que um político, uma pessoa que a única razão da existência é a agressão à propriedade privada, é a esperança dos proprietários, é a esperança da propriedade privada, você nega que exista outro caminho, você nega que existam outras coisas, você nega que exista todo um mundo à parte da política. E isso é exatamente o que o Nicásio comentou aqui, a narrativa realista, que eu falo muito de narrativas aqui no meu canal, pessoal que reclama disso às vezes, desculpa, mas eu vou falar mesmo, é importante. Não, as pessoas não entendem que a forma com que você vê o mundo transforma o mundo, tá? E a narrativa ela é muito importante nesse sentido. Então, como eu sempre falo, existem duas narrativas. Ou o Estado é um mero parasita que surge entre as relações sociais, entre as conexões entre as pessoas, e a sociedade é um emaranhado de tecidos sociais. São várias conexões que formam um tecido social e que o Estado surge nisso para parasitar essas relações. Ou você acredita que o Estado é necessário porque o Estado mantém a sociedade, o Estado mantém a propriedade privada, o Estado mantém a ordem, a justiça. Você pode usar essa desculpa para qualquer coisa. Os socialistas usam essa desculpa para literalmente qualquer coisa. E o problema do anarco-bolsonarismo, o problema dessas pessoas que acham que o fato do presidente discursar algumas coisas que em alguns momentos se aproximam da ideia libertária faria com que ele fosse o político menos pior. Talvez exista um político menos pior. Eu sou purista, eu não acredito nisso. Mas talvez exista um Ron Paul, que é um político que desde o começo prega o fim do Fed, por exemplo, seria um ótimo
político para ter poder dentro dessa esfera na qual não queremos que alguém tenha poder, mas se alguém vai ter poder, que seja uma pessoa assim. Não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um político de carteirinha, ele está apenas discursando, não é? Ele vive parasitando o Estado, vive parasitando o dinheiro roubado das pessoas há mais de 40 anos. Ele era militar, virou político, 20 anos aí no Congresso, votou um monte de ideia esquerdista, fez um monte de proposta de lei idiota para majorar ainda mais pensões de militar, que já é um dos piores déficits que nós temos na nossa economia, uma desproporcionalidade imensa, né, com a sociedade. Um militar que morre em serviço, ele é promovido a cada 5 anos. Então o sujeito morre cabo e a família dele está recebendo, depois de 30 anos, pensão para coronel, né, para capitão, para tenente, sei lá quais são as patentes, também não é da minha área de interesse. E aí a filha dele não vai casar, né, para continuar mantendo essa pensão de 25, 20 mil reais aí, sabocada. Isso é um absurdo, isso é um assistencialismo grave. Aí vem um imbecil do Paulo Guedes essa semana e propõe a Bolsa Militar. Nós temos 300 mil militares na ativa hoje. Ele propõe mais 1 milhão de militares, dizendo que isso geraria emprego. Não, pelo amor de Deus, isso não é nem keynesianismo, tá? Isso já está chegando no socialismo. O próprio Paulo Guedes, Bolsonaro, o próprio grupinho ali que se dizia de direita nas eleições e tudo mais, está muito mais próximo do socialismo, por incrível que pareça, do que a equipezinha, o grupinho do Lula em 2002 até 2016, Lula e Dilma. Tá? Eles estão com ideias mais próximas do keynesianismo e do socialismo do que aqueles que simplesmente devastaram a economia, né, com a ajuda do Fernando Henrique, que foi o trampolim para esse grande temporal de merda na nossa economia, né? E assim, é lógico, não tenham políticos de estimação, porque, como diz o grande Slammer OG no rap dele, se você, acho que chama Red Pill, esse rap muito bom, se você é um político de estimação, o animal é você, não é? Bom, prosseguindo, que aos 19 minutos ele comenta uma coisa que eu fiquei chateado vendo isso no debate, que me deu muita vontade de responder, mas eu não quis responder na emoção, até porque o Cogos é meu amigo, dizendo que nós não estamos em uma utopia de propriedade privada. Cogos, o que seria uma utopia de propriedade privada? O que é uma propriedade privada? Como que isso pode ser utópico? Não faz sentido, tá? Simplesmente chamar a propriedade privada de utopia não faz sentido. Se você estiver na narrativa que eu falei, a narrativa na qual a sociedade tem as conexões sociais e o Estado surge como um mero parasita nessas relações, não faz sentido. É claro, se você está analisando a realidade sob o prisma estatal, de que o Estado é necessário, de que a história da humanidade começou com o Estado, não é? De que, e aí isso abre um ensejo para qualquer tipo de socialismo e coletivismo que se conhece. Se você está nessa narrativa, isso que ele falou faz sentido. A propriedade privada é utopia, porque é uma mera autorização que o Estado te dá para ter as coisas. Você não tem nada. O Estado ainda não te tomou as coisas. Esse é o fato, né? Só que não é assim. Você tem as coisas, o Estado ainda não tomou e, bom, vamos desenvolver tecnologias para que ele não consiga tomar, né? Vamos desenvolver tecnologias, ideias, estratégias para que o bandido, o ladrão estacionário, que o Jean Turco, por exemplo, que não se diz libertário, se diz liberal, mas fala do bandido estacionário com brilhantismo, e essa teoria do bandido estacionário está toda dentro da narrativa libertária, e não dessa narrativa estatista. Então, você conseguiu proteger seus bens, você conseguiu blindar seu patrimônio, você conseguiu sobreviver, apesar do Estado, prosperar, ter propriedades, ter conforto, ótimo. Tá? Não vamos ignorar o Estado, como bem disse o Cogos logo no começo do vídeo, não vamos ignorar o Estado porque ele existe, porque o Estado não existe, mas os mecanismos que o Estado utiliza para se perpetuar existem. Então, isso deve estar na equação,
Inteligência deve fazer parte da estratégia, não só da desobediência civil. Tem um vídeo falando sobre desobediência civil inteligente, mas também de qualquer estratégia de blindagem patrimonial e tal. Tudo isso aí, você não deve ignorar a existência do bandido estacionário, do grupo de pessoas querendo te roubar. Mas você não deve em nenhum momento acreditar neles a ponto de achar que eles serão necessários. Eles vão mentir. Tá? Assim como a Bíblia diz que o diabo mentiu para Jesus lá no deserto, o mal, o Estado, o grupo de pessoas que se sentem superiores a você, que querem governar o seu dinheiro, o seu patrimônio, sua vida, eles irão mentir, eles vão te deixar com medo, eles vão buscar de todas as formas te colocar numa situação na qual você fale: poxa, o ideal seria que não existisse isso, mas existe. E é exatamente o que o Cogos está falando. O ideal seria que não existisse, mas existe. Quem está falando de ideal, Cogos? Ninguém está falando de ideal. A ética libertária não é uma ideologia. É uma corrente de elos lógicos. Então, dentro dessa lógica, você consegue fazer esse tipo de julgamento. Se você foge disso, se você tem uma leitura superficial dos autores, se você conhece os temas apenas por YouTube e não vai atrás e não se interessa, lamento, você não entendeu as coisas. E aí fica fácil de cair nesse tipo de narrativa. E é uma decepção para mim, porque o Cogos é um cara brilhante que lê muito, conhece muitos autores. Essa crítica que eu acabei de fazer não é ao Cogos, é a quem segue esse tipo de narrativa. E eu fico espantado de ver o Cogos seguindo essa narrativa. Eu fico espantado de ver pessoas libertárias brilhantes como Cogos, o Peter, o Rafael Lima, então, o pessoal do Mises Institute, o pessoal do Instituto Hofbauer, caindo nesse tipo de narrativa. Porque os políticos vão mentir, e isso é algo que a gente sabe desde o começo. Não é? Eles vão mentir, eles vão fingir que concordam com você, amanhã eles vão fingir que concordam com aquele, amanhã... Eles só querem o que é um voto, eles só querem que alguém os coloque numa situação de poder, para que eles fiquem lá recebendo 40 pau por mês, gastando 700 por mês no cartão corporativo e tudo mais. Bolsonaro não é diferente disso. Ele é um retrato disso. Bolsonaro, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, são tudo farinha do mesmo saco. São pessoas que se colocam em uma situação de poder para viver parasitando as suas conexões, as suas relações. Então, a moça que vende bolo no condomínio, o borracheiro da esquina, a pessoa que vende máscara lá no farol, essas pessoas são dignas. Os políticos não. Não há dignidade na política. Segue o vídeo. Bom, eu ia partir direto para a conclusão, né, que o Cogos deu. E como eu disse, eu não discordo completamente de nenhum deles, também não concordo completamente em nenhum dos dois. Esse vídeo é especialmente sobre os argumentos do Cogos, que é uma pessoa que eu admiro, gosto, meu amigo. Mas vamos ouvir a conclusão aqui e depois eu comento. Desses argumentos teve a resposta do Miorin e a segunda parte do argumento do Cogos. Vou deixar vocês ouvirem a segunda parte e depois eu comento. Miorin, Cogos, sim, pode fazer suas conclusões. Tá, então eu quero dizer primeiro que a amizade sim. E o respeito... Tô vendo sim, querido. O Miorin é uma das grandes figuras do movimento libertário, uma das grandes bênçãos que nós temos aqui, mas, obviamente, eu tenho as minhas divergências com a sua posição estratégica. Primeiro, que eu acho que você não interpretou bem o que São Bento quis dizer com ser fraco para sermos fortes. Ele estava lidando com o demônio, e o demônio é extremamente persuasivo, ele usa muito bem a linguagem. Foi assim que ele enganou Eva. Então, o que São Bento quis dizer em ser fracos é fugir do demônio e procurar Deus, acima de tudo. Mas ele nunca mandou ser fraco perante os nossos inimigos terrenos, porque é em Deus que nós nos fortalecemos, é isso que São Bento quis dizer. Ser forte é estar com Deus, não é fugir do inimigo ou deixar o inimigo dominar, não é isso que nós cristãos fazemos. Não é isso que a Santa Liga fez diante dos otomanos, lá em Lepanto. Então não é bem isso que São Bento quis dizer. Nós não podemos ser fracos,
os libertários vão ficar só no agorismo, deixar os políticos se matarem, deixar os conservadores serem presos. De jeito nenhum. Nós, libertários, precisamos ser fortes para defender a ética, para defender os direitos de todo mundo, não só dos libertários. Nunca deixar os conservadores serem destruídos pela esquerda enquanto nós ficamos assistindo. Isso é o contrário de uma subsidiariedade social, que é a chave para a liberdade. Se nós pudermos dar um jeito de contar com as forças de todos os setores da sociedade em prol do libertarianismo, fazer com que todos os agentes, dentro do seu autointeresse, dentro das suas idiosincrasias, das suas ideologias, acabem agindo a favor da liberdade, nós só vamos conseguir fazer isso se nós, defendendo a ética no sentido individual, junto a Deus, junto à aferição da dignidade do indivíduo, nós fizermos com que esses atores da sociedade encontrem um common ground. E assim, eles enxerguem a verdade libertária. Aqui é muito simples. Nós temos um common ground muito fácil de resolver. Eu estive em várias manifestações, tem bolsominion de tudo quanto é tipo, tem bolsominion até que defende aborto, que é um negócio que eu deploro, tem bolsominion que defende saúde pública, mas todos nós lá achamos um common ground. Nós somos contra a quarentena, nós somos contra a obrigatoriedade de máscara, nós somos contra a busca e apreensão do STF, nós somos contra a proibição das fake news. Ali eu achei um common ground. Se nós não trabalharmos isso como ação política direta, nós vamos sempre ficar alheios à realidade e sair da janela de Overton. Isso não significa de forma alguma que eu estou excluindo aqui o que você muito bem apontou, o agorismo. Aquilo que nós libertários fazemos na surdina, aquilo que o Conkin recomenda. Mas quem disse que as coisas são excludentes? Eu posso ir militar numa passeata bolsominion num dia e fazer atividades agoristas no outro. Ninguém me impediu. São muitos libertários que estão tentando impedir. Que falam, não, você só pode fazer agorismo. Militância junto com o Bolsonaro está proibido. E aí nós caímos no quê? Num panópticon, para usar o termo do Foucault, um panópticon libertário. Ó, libertário pode fazer isso, não pode fazer isso e aquilo. Vira uma cartilha ideológica, vira um jacobinismo libertário. Eu não estou dizendo que o Miorin fez isso, mas tem muita gente que fez. O Miorin está me dando um toque, porque talvez eu tenha exagerado. Eu fiz até um hino de louvor ao Bolsonaro. Tá bom, acho que... Eu disse que quem não louva o Bolsonaro é comunista. Tá bom. O João Camilo Torres, grande conservador, nos diz o seguinte: nós não podemos romper aquilo que foi feito com o tecido social com a desculpa de voltar a um arcabouço conservador. Ou basear num futuro utópico, ou num passado de glórias na área do direito, para tentar romper o tecido social hoje. Nós não vamos fazer nenhum comprometimento da nossa ética, mas nós temos que agir conforme a realidade para que nós não causemos danos colaterais muito piores e talvez danos que se abatam sobremaneira em cima dos libertários, porque os libertários ficariam isolados do debate político. Então, mais uma vez, eu não estou aqui defendendo gradualismo, mas nós também não podemos nos auto-isolar da realidade. Vejam só, o fato é que o Bolsonaro está defendendo a liberdade, é claro que o Bolsonaro não é um libertário, portanto ele não é um defensor da liberdade, mas quando o Bolsonaro tenta passar um decreto para abrir as academias, quando o Bolsonaro tenta acabar com a quarentena, quando o Bolsonaro tenta impedir o STF de praticar esses malditos inquéritos comunistas, o Bolsonaro está nessa hora defendendo a liberdade da mesma forma que um policial, por mais que seja um policial estatista, que já multou comerciante, que já fez um monte de besteira, na hora que esse policial está defendendo um inocente contra um assaltante, esse policial está defendendo propriedade privada. E se eu tiver que trocar tiro com bandido em defesa desse policial, eu o faço. Essa é a minha capacidade de enxergar a política como guerra. Os libertários, muitas vezes, ficam restritos ao discurso. Por quê? Eles caem no sofisma. Uma das origens do sofisma é o Protágoras. Lá na Grécia Antiga, o que o Protágoras falava? O homem é a medida de todas as coisas. Muitos libertários cometem o erro de medir toda a realidade política pela dicotomia entre propriedade privada e não é minha propriedade privada. E assim eles estabelecem esse limite heurístico no que é propriedade privada. O que é isso, senão um sofisma de medir a realidade segundo si mesmo, segundo o próprio conceito libertário de propriedade privada? Não que eu esteja relativizando a propriedade privada, mas se nós estamos numa guerra, se nós estamos numa situação subótima, nós temos que agir de acordo
Você pode fazer o plano que você quiser, você pode moldar o campo de batalha, como você citou o Bourdieu, mas o fato é que, General von Moltke, nenhum plano de guerra sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Nós estamos no meio de uma guerra. O Bolsonaro pratica suas estatísticas, o Paulo Guedes, os comunistas todos, os inimigos do Bolsonaro. O que nós fazemos no fogo cruzado? O mundo ideal ou nada? Nós não podemos. O mundo ideal ou nada. Porque vão escolher o nada. Hoje vão escolher o nada. A ética não é inegociável. Mas a estratégia, ela é obrigatoriamente flexível. Se nós nos tornarmos fracos a esse ponto, não, eu quero o meu mundo libertário agora ou nada, muito bem. Nós estamos dando uma munição para o inimigo. O inimigo vai poder fazer o que quiser conosco. Vai poder criar todas as contradições inerentes à política, sabendo que isso vai travar a ação dos libertários. Ou seja, isso vai ser usado como arma contra nós. Os campos de batalha políticos são cheios de contradição. Isso é o próprio Bourdieu, que você citou, que definia assim: são várias instituições, agentes, cada um tentando plantar discursos sofistas e contradições, mais do que o outro, relativizar a ética. Mas o fato é que existe algo subjacente a isso, dizia o Bourdieu. De alguma forma, nenhum desses agentes escapa de estar agindo, ou do lado da virtude, ou do lado do vício. Ou seja, no final, o campo de batalha tende a se tornar dicotômico. Saber explorar essas dicotomias, defendendo quem está certo na hora que ele está certo, defendendo, ou melhor, se opondo a quem está errado na hora que ele está errado, é o conceito de estratégia. E é isso que nós libertários temos que fazer. Na hora que eu estou contra o STF, vocês não podem querer me desmoralizar. Na hora que eu estou contra o Dória, vocês não podem querer me escrachar. Na hora que o Miorim, que está divergindo de mim, está atacando essas merdas de Kim Kataguiri, não sei o que, eu não posso atacar o Miorim. Esse é o meu ponto. Agora, primeira coisa. Peraí, Cogos, você tá travando. Tá vendo? Ai, voltou. Você Tá vendo? voltou. Travou na hora que você colocar o primeiro ponto. Ixi, qual que era o primeiro ponto? Não, o primeiro ponto, você chegou a ouvir aí quando eu falei sobre o que me difere de um gradualista? Sim, sim. Então, o que me difere do gradualista? Eu não defendo compromisso, ou melhor, comprometimento da ética. O gradualista defende posições comprometedoras linearmente mensuráveis. Então, ele é capaz de defender um certo nível de imposto de renda. Eu não. Ah, qual? Você quer 10% de imposto de renda ou você quer 20% de imposto de renda? Eu não quero nenhum. Agora, quando não existe uma linearidade, quando existem as contradições do conflito, não dá para fazer essa comparação. Eu defendo o Bolsonaro no poder agora porque eu não quero um comunista no poder. Isso não significa que eu quero o Bolsonaro no poder, eticamente falando. Eu quero o anarcocapitalismo. Nós não podemos fugir à necessidade de negociar com a realidade. Nós temos que atacar os planos do inimigo. É isso. Bom, aqui ele fala, basicamente, que no campo de batalha você tem que fazer escolhas difíceis. E às vezes você tem que se aliar ao inimigo do seu inimigo, que muitas vezes ele não vai ser seu perfeito aliado, mas é menos pior do que o inimigo. Mas, Cogos, o inimigo não é apenas o comunismo, certo? O inimigo é o estatismo. E o comunismo é apenas uma forma de estatismo que é tão escrachado que ele é antieconômico, antinatural, que ele simplesmente não dá certo, a não ser que haja uma escala agressora muito grande na sociedade, como ocorre na China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Então, fica óbvio que o comunismo é sim um grande problema, porque ele é um dos polos, né, um polo extremo do estatismo. Então, sim, a China é um problema, o comunismo é um problema, perfeita nessa análise. Mas ao se aliar a políticos que se dizem conservadores, né, o que não são, porque o conservadorismo ele é um posicionamento moral que é contrário ao coletivismo, né, o 8º princípio do Russell Kirk
no livro A Política da Prudência, é bem claro, aliás, todos os princípios dele são bem claros. Ali ele não fala em nenhum momento em utilizar-se da política para impor uma moral na sociedade. E até porque as instituições que o conservador defende são a família, a igreja, né, o mercado. O conservador ele não reconhece o poder no Estado quando ele se afasta dessas instituições, né? O Estado é uma instituição que é idealizada como uma ferramenta apenas por marxistas e progressivistas que vieram depois, e os liberais que vieram depois da Revolução Francesa, basicamente. Mas assim, quando o Cogos diz que você está se aliando ao inimigo do seu inimigo, você não está se aliando ao inimigo do seu inimigo. Você está se aliando ao amigo do seu inimigo. Porque meses atrás, Bolsonaro estava na China dizendo: estou em um país capitalista. Aí ele muda o discurso, depois ele volta, depois ele muda, e depois ele volta. Porque isso é o que políticos fazem. Discurso. Né? Eles fazem quantos discursos forem necessários para se perpetuar no poder, dizendo o que for necessário para se perpetuar no poder. E então, o socialismo verde-oliva do Bolsonaro é tão comunista quanto a China, é muito próximo. Ah, mas ele defende o armamento. Defende uma ova. Ele defende um armamento sem a coalizão com o Congresso, que é o que ele não tem, né? Que é muito parecido com o que Collor não tinha também. E muitas pessoas falam que ele é contra o mainstream por causa disso, porque ele não tem a coalizão com o Congresso e com isso ele não consegue passar as reformas que ele pretende. O que também leva a crer que o governo dele é fraquíssimo e vai sofrer impeachment a qualquer momento. Mas sem isso, né, tudo que ele fala não passa de política, não passa de discurso. E esse discurso ele já faz se preparando para as próximas eleições. Então apoiar o Bolsonaro porque ele é a favor do armamento é tão imbecil quanto um libertário que apoia o Eduardo Jorge ou a Marina Silva porque são a favor de legalização das drogas. É apenas um discurso. Essa pauta, essa moral com a qual o Estado tenta lidar no positivismo, ela só vai se efetivar se houver uma demanda social clara quanto àquele assunto. E não há. O armamento é controverso porque a porra da TV tá falando o tempo todo que é. Porque você tem a Sandy Júnior lá falando que não deve armar as pessoas andando de tanque com um monte de segurança atrás. Até bazuca, se duvidar, esses filha da puta tem. Luciano Huck financiando avião com o seu dinheiro do BNDES falando: ai, não use armas. E a família tem uma porra de uma ilha no Rio de Janeiro cheia de segurança. Porque são discursos. São apenas discursos. O pessoal do MBL fez aquele monte de vídeo, aquele monte de texto bosta, falando que imposto não era roubo, porque aí o Renan falou: imposto não é roubo porque eu já fui pra Suécia 4 vezes. O outro falou: imposto não é roubo porque a mulher fica grávida. Faz nem sentido. E logo depois eles caem no esquema de corrupção de caixa 2, que obviamente é para sonegação de imposto. Então eles não estão falando que não é roubo como se eles acreditassem nisso. É mero discurso político, é apenas um palanque. E é nisso que Bolsonaro se baseia, é apenas um discurso, é apenas um palanque, é apenas um lugar para ele subir, falar e ganhar voto. O que importa para ele é proteger os filhos e a esposa dos esquemas de corrupção que ele teve que fazer e colocou eles no meio para chegar à presidência. E isso, o que ele está fazendo, de negociar com o Centrão e tudo mais, vai ter consequências muito maiores do que se espera. E provavelmente chegaremos até a um comunismo, algo muito próximo do comunismo. E ele vai continuar se vitimizando, se colocando ao extremo, dizendo que não, a população armada nunca será escravizada. Armada como, seu filho da puta? Com um monte de arma regulada? Enquanto a população pode ter uma Taurus vagabunda que atira sozinha. O bandido pode ter lá uma Colt. O bandido pode comprar uma arma de verdade, ele não te respeita. Por quê? Porque você é o Estado e você não existe. O Estado não existe. Tá? Você tenta se fazer por existir, você coloca uma série de soldados dentro da sociedade dizendo que você existe, batendo nas pessoas para elas acreditarem que você existe, mas o Estado não existe.
O bandido existe. Então ele vai lá e encontra outra pessoa que existe, que tem a arma e que quer vender essa arma. Para aquela pessoa, os R$2.000 da arma valem mais do que a arma. Para quem está comprando, os R$2.000 valem menos do que a arma. A negociação. O Estado ficar sabendo? Não. Esse cara vai fazer o quê? Vai matar. Quem? Você, cordeirinho, gado do Estado que fica aí. O Estado existe. Infelizmente o Estado existe. Infelizmente o Bolsonaro precisa ajudar a gente. O Bolsonaro não ajuda ninguém além dele mesmo. Além dos filhos dele, além da esposa dele. Ele não vai ajudar ninguém. Ele se colocou numa situação de poder e vai aproveitar. Porque isso é o estatismo. E se essa posição de poder levar ele a precisar assinar um decreto que anule a propriedade privada e sei lá o que, ele vai fazer. Porque ele não tem nem princípios. Ele é um asno que chegou ali se aproveitando de um discurso. É só isso. É só isso. Na hora que ele precisar do centrão e esse governo de coalizão aí de acordos entre partidos, ele vai fazer o que for preciso para se manter no poder, para se reeleger. E é isso que vocês não entendem. Quando ele discursa, ele está apenas falando. Ele é a porra do presidente do país. Ele tem poder para fechar o Congresso, ele tem poder para fuzilar o STF, ele tem poder para peitar tudo o que ele disse que ia fazer. Mas ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque ele é um democrata de bosta. Ele é um militarzinho lixo, socialista, verde-oliva. E quando um libertário defende um cara desses, e ainda mais um libertário grande, um libertário conhecido como você, Paulo Cogos, muitas pessoas acreditam, como aquela merda daquele grupo libertarianismo com 45 mil pessoas lá no Facebook, muitas pessoas acreditam que sim, o libertarianismo é essa aproximação com os políticos. E não é. A corrente de elos lógicos não faz curva. A lógica não faz curva. A ética não vai se dobrar para um político mais do que ela se dobra para uma pessoa comum. Você está aplicando a sua moral como você quer. Vai chamar isso de anarco-bolsonarismo, de cogosianismo, de, sei lá, lógica do bujão de gás. Inventa o nome que você quiser dar. Só não diz que isso tem a ver com libertarianismo. E tudo bem, você está agindo no medo, tudo bem. Agora, quando você faz essa associação, você pega uma pilha de livros e joga no lixo. Bom, exatamente. Existem muitos libertários que não têm essa sofisticação, e aí você pegou não só o espírito dos meus argumentos, como você compreendeu a realidade libertária. Agora, o que eu divirjo de você é que nós não podemos normatizar a falta de sofisticação intelectual da maioria dos libertários. Nós temos que ensiná-los. Eu acho que, se você quiser fazer a sua militância agorista, que você faz muito bem, ótimo. Se eu quero atuar nessa frente política, não me tornando político, mas usando a política como um campo de batalha real, ótimo também. Não podemos descartar estratégias que não interfiram na ética. Em nenhum momento eu defendi uma violação da propriedade privada nesses meses todos de militância. E aí eu desafio todos os libertários que me criticam a apontar um único momento onde eu defendi alguma violação dos princípios libertários. Então, eu duvido que algum consiga fazer isso. Eu posso ter tido arroubos emotivos exagerados, como você bem apontou e eu te dei razão, mas em nenhum momento eu defendi violação da ética. Agora, nós não podemos também, aí você bem citou o Mário Ferreira dos Santos, ter uma hermenêutica reclusa, fechada, como se só existisse libertários e o Estado homogêneo. Aí eu volto ao meu primeiro ponto. Caso contrário, nós vamos cair em uma heurística pobre, ele dizia. Uma incapacidade de definir cursos de ação compatível com o nosso objetivo e com a viabilidade da execução das nossas estratégias. Nós temos que entender que no momento que os libertários decidem apoiar o Bolsonaro para evitar o mal maior do comunismo, nós não estamos caindo em garras democráticas, nós não estamos legitimando o aparato político, nós não estamos virando bolsominions, no sentido personológico do termo, nós estamos simplesmente tomando para si
tomando nas mãos do povo libertário o protagonismo da guerra política. Nós não vamos deixar nenhuma dimensão nas mãos dos políticos, nem mesmo a própria política. Nós vamos tomar tudo. Nós vamos usar a política contra ela. Isso não é entrar na política, porque aí sim você vai ser abocanhado pelo demônio, aí a sua analogia com São Bento faz todo sentido. Mas quando nós nos armamos, eu defendo o armamento, você também, vamos nos armar por inteiro. Vamos tomar de assalto o uso das forças políticas a favor do libertarianismo. No finalzinho da segunda parte, ele faz um argumento curioso. Ele fala assim, que o gradualista, ele defende algumas perversões da ética, que no caso Paulo Cogos não defenderia isso, e que, bom, um imposto um pouco menor é menos pior do que um imposto maior, no imposto maior. Contudo, né, ele defende imposto nenhum. Bom, Paulo, há um conflito, tem alguns vídeos sobre o idealismo de Hegel e o materialismo histórico dialético de Marx e Engels. Você está em pleno raciocínio marxista. Eu não estou falando que você está raciocinando com a esquerda, mas você está caindo na dialética materialista de Marx. E quando você coloca esse argumento, fica nítido que, bom, você defende que imposto nenhum é aceitável. Ok, se você é libertário, é o posicionamento mínimo que você tem que ter. Aí você diz, mas se tiver uma situação real entre um imposto máximo e um imposto médio, bom, aí você já está defendendo imposto médio. Aí você fala, não, eu não estou defendendo. Não, mas em uma situação real, cara, a realidade não é o que você enxerga na sua janela de Overton, certo? Você está olhando apenas para um lado e dizendo isto é a realidade. Você está deixando de analisar o todo. O todo é que o Estado sequer existe. Ele se impõe. É um grupo de pessoas se impondo sobre as relações das outras pessoas. Ele não existe. Se ele não existe, não tem isso de imposto menos pior, imposto pior. Todo imposto será roubo. Inclusive o imposto que vai ser utilizado para pagar o salário do Bolsonaro. Inclusive o imposto que vai ser utilizado para pagar o salário dos militares. Todo imposto é roubo. Ou você entende que todo imposto é roubo, ou você não é nem libertário, cacete. E tudo bem, fala assim, beleza, eu não acredito mais nessa porra aí, o meu negócio é igreja e esses políticos aqui que dizem que são conservadores, mas nunca leram Russell Kirk, nunca leram Scruton, nunca leram nada. Mas eles se dizem conservadores porque eles ouvem o CD do Padre Robson. Caralho! Imposto é roubo. O imposto que paga o salário do Dória é roubo. O Dória é um filho da puta. O Dória é um nazista. Concordo com você, Cogos. Mas o Bolsonaro não é muito melhor, não. Talvez não seja pior, porque o Dória tá também no nível Xi Jinping, né, de ditadura. Mas o Bolsonaro tá na mesma merda. Mesma merda. Ele discursa uma coisa e age de outra forma. O que pode até ser útil para pelo menos popularizar os temas do discurso. Nisso eu concordo. Mas não vistam a camisa desse canalha. Não botem a mão no fogo por este canalha. Parem de fazer propaganda política por esse cara. A próxima pauta da moda aí, se for o veganismo, se for o movimento LGBT vegano, assexuado, negro da Etiópia, ele vai usar isso aí para se eleger. Você tem que ser inocente demais para não entender que a política é a perversão da moral. A política, ela pega o discurso, que pode ser um discurso moral. Os veganos podem ter interesses dentro de suas conexões morais e ninguém tem como refutar isso, porque se um vegano quer dar um churrasco vegano é problema dele. Agora, ele não pode proibir as outras pessoas de comerem picanha. Eu sou vegetariano, mas eu não acho que ele pode. Porque ele não tem o direito natural de fazer isso. E ele pode ser um vegano LGBT da Etiópia, sei lá o quê. Ele não vai ter esse direito. Aí vai vir um filho da puta de um político coletivista como o Bolsonaro e vai pegar essa bandeira para se eleger, para explorar mais pessoas, para roubar mais pessoas.
E libertário não pode participar desse arranjo, libertário não pode colaborar com esse tipo de coisa. Porra! Tá difícil entender?